Vamos lá na nossa maratona, para o módulo 2.3, os sons. Vamos lá. Embora o som seja um fenômeno físico que ocorre por meio da vibração de energia, onda, que se propaga num meio, que pode ser sólido, líquido ou gasoso, nós não vamos aqui estudar, né, essa abordagem do som, pois nosso foco é estudar o som associado à expressão do corpo, por isso que ele está aqui. Como vimos até aqui, a linguagem está classificada como verbal e não verbal. Vimos também em Delsarte o quanto ele se debruçou no estudo do gesto, contudo, a voz também fez parte de suas observações. Antes de aprendermos a língua materna, os bebês emitem diversos sons diferentes, alturas, ritmos para se expressar. O som do choro, de um gemido, da dor de barriga, de um balbuciar para brincar, significa que ele está expressando uma emoção. Então, vou continuando aqui, né, a linha do Delsarte, para entender melhor aquela questão lá do vital, emocional e mental. Para Delsarte, a voz é um som, assim como o gesto, que está classificada de acordo com a tríade da natureza humana. Então, quer dizer, é aquela tríade que a gente viu do gesto, também ele associa ao som, a voz, né? Então, a natureza vital é a voz que expressamos de uma forma sensível, ouvida pelo nosso lado mais instintivo, né, que expressa a raiva, a emoção, o ódio. É a voz trêmula, nervosa, confiante, chorosa, ou seja, associado esse som àquilo que ele falou da expressão mais espontânea, né, aquela que a gente não controla porque a gente está muito envolvido naquele sentimento, então a gente gera esse conjunto de emoção, ou seja, a gente expressa aquilo que a gente está sentindo, né? Tanto pela expressão vital, quanto pela a voz vital, né? O nosso tom de voz muda quando a gente está muito alterado e é incontrolável. Um bom exemplo disso é, por exemplo, quando, né, não sei quem aqui já teve experiência de morar no exterior, mas quando você está num país estrangeiro e você está numa situação de bastante que te afeta muito emocionalmente, é automático, você parece que esquece da língua que você está falando ali naquele local, embora que você conheça, seja bilíngue, enfim, tenha tranquilidade, mas vem automaticamente a sua necessidade de falar na madrelíngua. Isso é um bom exemplo aqui da natureza humana vital. A natureza humana emotiva, desculpa, é o som modulado ou tom que também a gente chama de voz média, né? As expressões emocionais, elas possuem uma diferenciação rítmica e respiratória, porém é menos espontânea que a voz vital. Por exemplo, sei lá, vamos supor que a gente vai fazer uma apresentação. Você até demonstra na tua voz um pouco de respiração acelerada, né? Uma palpitação, mas você ainda tem um controle daquilo. Você reconhece aquele sentimento, ele tá ali, você reconhece enfim, aquela reação emotiva, e que você sabe que assim que se acalmar e começar a apresentar, isso vai diminuindo, quer dizer, tem um racional ativado ali. Mas não é bem ainda a natureza mental que ele fala, né? Que seria o resultado de uma voz articulada, uma voz que expressa sim um sentimento, uma emoção, mas ela é racionalizada, né? Ela é controlada totalmente pela mente. Nós temos o controle total do que queremos, como queremos nos expressar, né? Por exemplo, justamente numa palestra, né? Ou numa aula. As pausas, as dinâmicas, a gente controla tudo isso. Isso tem muita coerência com o estudo do corpo, porque a emissão da voz está diretamente ligada ao corpo e à respiração e à postura, né? E parece que não, mas, por exemplo, tem muitas crianças hoje em dia fazendo terapia da fala, e é uma área, né, da saúde que aumentou muito por causa desse não conhecimento integral entre voz, expressão, né? É muito importante. As crianças gritam muito, elas não sabem pôr a voz, não sabem respirar, não conseguem. Por isso que é importante a gente ter essas noções aqui, entendeu? Os elementos principais para a produção de todos os sons tratados na teoria de Delsarte eram, desculpa, o pulmão,
o diafragma, que está aqui embaixo, e a laringe, e a boca. Para emitir o som, uma das coisas mais importantes é a respiração e a inspiração. Retornando ao raciocínio sobre a tríade da emissão de voz, mencionadas acima, os exercícios de respiração são fundamentais para conseguir emitir os sons e as palavras de forma correta e com a intenção que desejamos. Os atores, por exemplo, fazem treinos diários de respiração diafragmática com o objetivo de potencializar a emissão vocal e aumentar o fôlego para conseguir falar todo o texto. Quer dizer, isso tem muito a ver também com o exercício da criança, porque muitas vezes ela está num processo, né, tão emocional, tão forte, por exemplo, lá numa crise de choro, uma crise de grito. É preciso também a gente parar essa criança para ela respirar. A gente fala, respira, respira um pouco e fala com calma. Como que a gente explica o que é falar com calma quando uma criança está na histeria total? Então, é essa conexão mente, corpo, voz, que vai gerar a expressão, que é muito importante para a gente né, conseguir compreender para conseguir depois desenvolver as atividades que nós desejamos, né? Como eu falo isso tudo a cada final de vídeo, que é para você não esquecer, tá bom? É isso, então. Muito obrigada. Até a próxima.